paz do Senhor a todos, saldo nessa noite. Que Deus possa abençoar ricamente a cada irmão neste lugar. Vamos dar prosseguimento a uma série de pregações que já vem ocorrendo desde quinta-feira, né, irmãos? Sobre esse assunto. Eu tenho certeza que o que falarei nessa noite não é nada de novo para os irmãos que já estão acostumados, que já estão na igreja há um bom tempo, que já fazem missões, mas com certeza para os novos convertidos e aqueles que ainda não têm uma profundidade do conhecimento acerca de missões, será uma bênção. Vamos ler nessa noite o texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos ler do versículo 35 ao 38. A princípio, depois leremos outros textos referentes a essa questão de tão grande importância. Mateus 9, 35. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ou ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo numa época bem diferente daquelas que foram vividas há 50 ou até mesmo 100 anos atrás. Estamos vivendo num mundo modificado tecnologicamente, modificado moralmente, e essas modificações são cada vez para pior, porque isso faz com que a humanidade caminhe contra a direção da sua salvação, caminhe numa outra direção que não a de Deus. E isso traz-nos como igreja uma preocupação muito grande e uma necessidade de vermos com urgência fazermos cumprida a missão que Jesus nos deu. Em julho desse ano foi feita uma pesquisa que a população mundial atual é de pouco mais de 8 bilhões de pessoas, de habitantes no mundo. No Brasil, restritamente, 203 ou um pouco mais de 203 milhões de pessoas. Muita gente, irmãos, para se alcançar, para se evangelizar. Se nós fôssemos levar em conta aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, que não foi apenas para eles, mas eles receberam e passaram para as próximas gerações, até chegar a nós, nos preocuparíamos, ficaríamos mais aflitos com a situação atual do mundo em que vivemos. Período de muita comoção, de muita emoção, período de grandes expectativas de mudanças em todos os sentidos, religiosos, políticos, culturais e muitos outros. Mas, segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele é o maior dos missionários. Ele é o mestre das missões. Por que não dizer ser Ele o dono da própria missão a qual nos incumbiu? E também Ele a cumpriu em sua vida como homem. Essa frase, missões, está no coração de Deus. Não é uma frase, irmãos, muito nova, frase antiga, mas é uma frase que tem um grande fundo de verdade. Missões começou no coração de Deus e desceu no coração de Jesus, e por Ele foi efetuado. Ele a cumpriu de maneira firme e correta e completa. Ele veio a este mundo com uma missão, não várias missões, e a missão dele era salvar vidas. Ele disse: eu vim
não para salvar o que não está perdido. Ele disse: eu vim para os perdidos. Ele disse: assim como o médico não é para o que está são, mas sim para o doente. Então, entendendo essa missão, ele veio e viveu em decorrência disso, e viveu em torno disso, e toda a sua vida foi canalizada para isso. Por isso Mateus retrata aqui, quando Jesus, no seu ministério, começou a pregar, a anunciar o Evangelho, ele não parou mais, mas ele só iniciou a pregação depois que foi batizado nas águas. Após o seu batismo, ele foi levado para o deserto, para a aprovação. Ali foi tentado pelo diabo, mas em nada pecou, em nada escorregou, permaneceu firme, recebeu até uma oportunidade de governar o mundo por outra via, por outro caminho, que não era aquele relacionado à sua missão. Mas a Bíblia diz que Jesus recusou, porque ele veio com uma missão, e esta missão era dar a sua vida para salvar o pecador. Jesus, aqui no versículo 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Note, ele percorria, ele caminhava, ele andava. Não parece ser algo em que Jesus fazia uma vez perdida, mas era algo corriqueiro. Ele percorria as cidades e aldeias, fazendo uma coisa de muita importância: ensinando nas sinagogas deles. Jesus percorria as cidades e Jesus ensinava, note, na sinagoga deles, religião estabelecida, um povo que já tinha tradicionalmente doutrinas e ensinamentos, embora não os vivesse e equivocadamente achavam que estavam salvos. Mas Jesus lhes anunciou o caminho, lhes anunciou o Evangelho, boas novas de salvação. Aqueles que viviam de acordo com uma lei, da qual eles não conseguiam cumprir, mas apenas as observava, Jesus veio mostrar a eles que a lei não foi feita para ser apenas observada, mas para ser obedecida. E nessa tentativa no Antigo Testamento ninguém conseguiu, mas Jesus veio e conseguiu cumprir todo o mandamento, conseguiu obedecer a Deus cabalmente naquilo que ele exigia obediência, e ele, sendo obediente, foi além, entregando a sua própria vida. Por isso a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Na cruz ele estabeleceu, irmãos, verdadeira remissão para aqueles que creem em Deus. Uma nova lei? Não. Uma lei agora por Cristo vivida. O homem agora não precisa mais andar debaixo da lei do Antigo Testamento, mas da lei de Cristo. Aquele que obedece a Cristo em seus mandamentos já cumpre toda a lei. E os dois mandamentos principais foram esses que ele deu: amar a Deus sobre tudo, todos e todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus deu esses mandamentos e os cumpriu, mas a Bíblia Sagrada diz que ele percorria ensinando e também pregando. Uma coisa é pregar, outra coisa é ensinar. Há ensino na pregação? Mas a pregação é algo da qual a pessoa que está ouvindo não tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, de perguntar. Por isso Jesus, além de pregar, também ensinava. Note, Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus percorria atrás das almas, mas Jesus também curava as enfermidades. O seu projeto de missionário foi completo em todos os sentidos, porque ele percorria atrás dos pecadores, ele ensinava a palavra aos pecadores, ele pregava para as multidões, mas ele também curava os corpos daqueles que estavam doentes, das suas moléstias. Mas Jesus, além disso, irmãos, tinha uma grande empatia pelo povo. Jesus olhava para as multidões e sentia comoção, sentia tristeza.
Irmãos, há um grande engano que diz que o país em que estamos vivendo é um país cristão, um país já religioso, um país que está servindo a Deus, cada um na sua denominação, no seu modo de doutrina a se viver. Mas, irmãos, eu vos digo uma coisa: há uma grande diferença entre um discípulo para um seguidor, entre um obediente para alguém que apenas lê e observa a Escritura. Jesus não percorria aqueles lugares apenas em busca de seguidores para ficar olhando aquilo que ele fazia, ouvindo com alegria seus ensinamentos, sem tomar nenhuma atitude de mudança de vida. Jesus ensinava e pregava com uma finalidade: com que as almas fossem transformadas, fossem mudadas de coração, que suas vidas tivessem agora para Deus um novo rumo, não que viesse viver uma religião morta e fria, mas que viessem ter o verdadeiro conhecimento pessoal de Deus, e não um Deus da Escritura, um Deus distante, um Deus da qual só se lia nas páginas, na letra morta. Jesus agora veio fazer o Deus vivo inflamar a sua palavra no coração dos homens. Não é à toa que quando ele no caminho de Emaús falava acerca das coisas de Deus, o coração daqueles dois discípulos ardia, uma chama aquecia em seus corações, porque a presença de Jesus como Deus fazia com que a sua palavra fosse vivificada e no coração trouxesse vida, trouxesse chama de conhecimento, comprometimento com o verdadeiro Deus. Então Jesus, ele percorria atrás, ensinava, pregava, mas também curava. E Jesus, irmãos, não só curava as multidões de suas moléstias físicas, mas dos seus problemas psicológicos. Há um relato de um gadareno que por muitos anos vivia como louco. Tentavam prendê-lo e não conseguiam. Ele não se associava nem mesmo com a família, vivia perambulando dia e noite nas ruas, dormindo em catatumbas, sabe-se lá o que comia, e uma pessoa que nem sequer roupa vestia. Mas a Bíblia Sagrada diz que no dia que ele encontrou Jesus, a sua vida foi transformada. Ele voltou ao equilíbrio emocional, o seu juízo voltou ao normal. Aquele homem que estava nu agora passou a andar vestido, e aquele homem que antes perambulava para todo lado agora estava aquietado e assentado ouvindo as palavras de Jesus. Porque quando Jesus entra no coração, ele transforma, ele muda. Quando o homem permite a palavra entrar, e ele permite essa palavra entrando, vendo-a como a única solução para os seus problemas, então não tem outro resultado senão uma verdadeira conversão, uma transformação e um sentimento, irmãos, de vida de Deus fluindo no coração do pecador. Jesus curava os homens de todas as formas. Ele veio trazer a cura completa. A própria palavra salvação está relacionada à cura. O homem, quando é salvo, ele passa a receber vida, e vida com abundância. Irmão, se o crente vive capenga, não tem força muitas vezes para ir para a igreja, não tem forças para orar, não tem ânimo para ler a Bíblia, não é culpa de Deus, não é porque o céu está cerrado, não é porque o homem não tem mais acesso a ele, não. A culpa é do próprio crente. É ele quem precisa, irmãos, abrir o coração e olhar para o céu e ver que a sua redenção é atual, é real, e ver que o nosso Deus está olhando para ele, não distante, mas está intercedendo por ele dia e noite, noite e dia, sem cessar. Porque como diz o salmista, o nosso Deus não dormita, o Deus de Jacó não tosqueneja, mas ele está atento. Ah, Deus não está olhando por meus problemas, está.
Ah, Deus parece que não está mais comigo. Está. É você que não está mais sentindo. É você que não está mais abrindo a porta para Ele. É você que não está mais se trancando no quarto para falar em secreto com Ele. É você que não tem mais se privado do alimento para poder o seu corpo sentir completamente a presença dEle. É porque talvez você não esteja lendo a Bíblia como um livro da qual revela Deus, e quando você lê, você pula para outra dimensão, a dimensão celeste. Talvez seja isso. Mas quando você mergulha em Deus, você sente a vida de Deus tomar conta de você. Mas quando nos afastamos dessas coisas, aí percebemos que Deus parece não estar, parece não ligar para nós. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus que está conosco. É um Deus que sente. No versículo 36 diz: e vendo ele as multidões, teve grande compaixão delas. Jesus olhava para a multidão e se sensibilizava. Como ele não vai se sensibilizar de você? Jesus não é um Deus que quer multidões, apenas números, glorificando e exaltando o nome dele. Não, ele é um Deus que trata com cada pessoa individualmente. Ele é um Deus que quer receber o louvor de cada um individualmente. Ele não quer que nós entremos no meio do povo de Deus apenas para somar números. Ele quer que nós tenhamos compromisso pessoal. Ele quer ter um compromisso pessoal. Ele quer tratar de você pessoalmente, porque o nosso Jesus é um Deus pessoal. Eu me lembro de quando Jesus, na Bíblia, lendo esses textos, Jesus ressuscita dos mortos. E quando ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos. E quando ele apareceu aos seus discípulos, irmãos, uma coisa interessante aconteceu. Estavam todos lá, exceto Tomé. E Tomé era o que tinha mais problemas para acreditar. Porque Tomé, ele gostava de analisar, de ver, de ter os fatos para poder dizer: é assim, é isso. E Tomé não estava presente. Então disseram para ele: olha, o Senhor esteve aqui. Ele disse: eu não acredito. Eu só acredito se eu vir as marcas nas mãos e no lado. Aí sim eu acredito. Então nessa reunião Jesus apareceu aos discípulos, todos se alegraram, todos o adoraram. Ele conversou ali com eles acerca do reino dos céus. Mas 8 dias depois, Jesus torna a reunir de novo a todos. Só que dessa vez Tomé estava presente. Se o nosso Deus não fosse um Deus pessoal e que não se preocupasse com todos, inclusive com aquele que parece que tem menos fé, que parece que tem mais dificuldade para crer, que parece que se arrasta mais lentamente para a obra, ele não teria ido até Tomé. Mas a Bíblia diz que quando ele se apresentou, ela não conta detalhes, mas diz que parece que Jesus foi direto a Tomé. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que quer tratar pessoalmente. Ele não queria que Tomé apenas estivesse presente ali no culto. Ele não queria apenas que Tomé fosse mais um número para somar aqueles que o ouvissem sua voz. Não, irmãos, Jesus é o Deus interpessoal. Ele está em cada um. Ao mesmo tempo que é Pai de todos, o nosso Deus é um Deus individual. Todos nós saímos dele, todos nós fomos criados por ele, todos nós saímos como fôlego soprado de suas narinas. Então, o nosso Deus é um Deus que trata com cada um pessoalmente. E note, quando Tomé o viu, Jesus foi logo dizendo: Tomé, toca. Não fica analisando não fica vendo não, toca, não era isso que tu queria. Mas Jesus fez aquilo, irmãos, para dar uma lição a Tomé, aos discípulos e a nós também. Que lição é essa? É que ele não queria que nós tivéssemos percepção dele pela matéria, pelo visualizar, pelos olhos carnais, pelo tato. Deus não queria e nem quer que nós tenhamos comunhão com ele através dos nossos meios que nos fazem ser uma pessoa. Os sentidos físicos, o tato, o paladar, a visão, o toque, nada disso. O que o nosso Deus quer é que nós tenhamos comunhão com ele de uma forma íntima, de dentro do coração. E quando nós temos esse relacionamento com Deus, irmãos, então uma coisa é certa:
nós passamos a ter uma atitude diferente da que tínhamos antes de termos esse encontro, esse relacionamento. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, irmãos, tem comunhão com Jesus, o momento é maravilhoso, há lágrimas, há emoção, há tremor, a glorificação do nome de Jesus. A pessoa parece naquele momento que não sabe se está no céu, ou se o céu desceu, ou se a terra subiu, se a terra subiu. Ele só sabe que é uma coisa gloriosa, ele nem sabe explicar o que foi aquilo, mas o sentimento é maravilhoso, porque a presença de Deus nos leva a um patamar de atitude emocional, irmãos, que é diferente de tudo que já tínhamos experimentado ou que poderemos experimentar no futuro fora de Deus. Mas em Deus a coisa é gloriosa demais, eu não tenho nem palavras para dizer. Mas se isso aconteceu na sua vida, no dia que você aceitou Jesus, por que é que não continuou? Por que é que ainda não continua? Por que é que você ainda não sente? Alguma coisa está faltando. Então está faltando você fazer o que Tomé fez. Se aproxima. E quando se aproxima, toca. Eu quero que você nessa noite toque em Jesus, mas não é para tocar nas orlas de suas vestes, não é para tocar nas suas mãos, porque ele nem fisicamente aqui ele está. Mas eu quero que você toque nele pelo seu espírito e sinta o espírito dele neste lugar. Se você assim o fizer, você também terá a mesma sensação que teve Tomé. E eu digo mais, terá maior ainda. Porque Jesus disse para Tomé: Tomé, tu me viste e creste. Tu tocaste em mim para poder acreditar. Mas eu quero dizer uma coisa para ti: seja crente e não incrédulo. Experiência espiritual é para crente, é para quem crê, não é para incrédulo, não é para quem duvida, é para quem é crente. Então o crente, irmãos, vai buscar ao Senhor. O crente o clama com as profundezas da sua alma. Um crente busca a Deus de forma tão intensa que quando ele encontra, é como que um sedento toma água, um faminto come o pão. É como alguém que está muito longe de alguém que o ama e depois o reencontra e o abraça. É uma sensação muito maior do que essa. E Jesus diz para Tomé: tu me vistes para crer, mas eu te digo, muito mais bem-aventurados são aqueles que não me viram dessa forma aqui, Tomé, e creram. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês: a igreja era para ser dessa forma quando se reunisse, porque em casa, quando adoramos a Deus, sentimos a sua presença, é maravilhoso, mas quando nos reunimos, a coisa era para ser ainda muito maior. Onde estão aqueles crentes barulhentos? Aonde estão aqueles crentes que na hora do culto caem de joelhos? Aonde tem aqueles crentes que quando começam a louvar se derretem todos? Aonde estão aqueles crentes que quando se fala em ganhar almas para Jesus, começa a tremer dos pés da cabeça, dizendo: eu quero que eles se convertam como eu me converti? Onde estão? Se esses crentes emergirem, irmãos, da sonolência, se emergirem da letargia, se subirem do mar de problemas temporais em que estão, então a obra de Deus na sua vida vai ser impactante na vida daqueles que lhe rodeiam, seja a sua família, sejam seus amigos de trabalho, sejam as pessoas a quem você for buscar longe para anunciar a palavra de Deus. Então Jesus, irmãos, mostra ali aos seus discípulos uma coisa interessante: a compaixão que ele tinha e o sentimento que ele tinha quando via aquela multidão desgarrada, sentindo-se desprezadas, aflitas, como uma ovelha que não tem pastor, desnorteada, faminta, sem proteção. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus ali sente algo que é do verdadeiro pastor. Não é à toa que ele diz: eu sou o bom pastor. E no versículo 37 ele fala para os seus discípulos, irmãos, qual é a situação da obra. Então disse aos seus discípulos, verso 37, a ceifa é realmente grande, o campo é grande, mas poucos são os ceifeiros, os trabalhadores, os obreiros. Note que nessa palavra Jesus não diz poucos são os pastores, poucos são os evangelistas, poucos
são os obreiros, no sentido daqueles que trabalham na casa do Senhor, como alguns irmãos que são dirigentes, líderes de grupo familiar. Não, obreiros aqui é no sentido genérico. Todo crente é um obreiro do Senhor, todo crente é um comissionado por Jesus. A palavra missão quer dizer isso: executar uma missão, fazer algo que lhe foi mandado. E este algo, irmãos, Jesus falou para os seus discípulos o que deve ser feito. O campo é grande, irmãos, nos amedronta ver o número de habitantes no planeta, nos faz tremer o número de habitantes no Brasil, nos faz tremer o número de habitantes no estado do Ceará, nos faz tremer o número de habitantes na cidade de Fortaleza. Será que te faz tremer o número de habitantes do seu bairro, meu irmão, onde você mora? Será que você treme em ver aquela quantidade de pessoas, muitas caminhando para lá e para cá, cegas, sem saber para onde ir? Esse é o sentimento do verdadeiro missionário, e Jesus era assim. Mas Jesus chamou a atenção dos discípulos para ver o quanto o campo era grande. Jesus disse: olha o que eu estou vendo, discípulos, olhem, a multidão desgarrada, aflita, como ovelha que não tem pastor. Vejam a situação em que eles estão, vejam como é grande o campo, vejam como são muitas as pessoas que precisam de salvação, de um pastor. Jesus levou os discípulos a ver o que ele estava vendo. Quando os discípulos viram, certamente se sentiram impotentes, incapazes. Muitas vezes nos sentimos assim, irmãos. Como igreja, não temos um grande número, não somos uma igreja muito grande numericamente, mas isso não quer dizer nada, porque só Jesus chamou 12, e dos 12 ele comissionou muitos outros, e muitas outras almas vieram, e muita gente ouviu a sua palavra. Então o que fazer? Certamente indagaram os discípulos nos seus corações: como poderemos fazer tanta coisa com tão pouca gente? Jesus deu a solução: oração. Rogai, versículo 38, pois ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Tem muita gente, irmãos, que sabem disso, que a missão que Deus lhe deu, que a igreja tem, ela pode ser feita basicamente de 3 maneiras. É as maneiras básicas: você indo, você contribuindo e você orando. Tem pessoas que fazem os 3 ao mesmo tempo, tem outras que só cumprem uma ou outra. Mas o que eu quero dizer para você é que tem muita gente com um conceito errado de missionário. Tem muita gente que não consegue pensar no missionário senão um homem magro, com uma mochila pesada nas costas, com as roupas em trapos, um chinelozinho, arrancando ali o cabresto e andando numa terra hostil, num país subdesenvolvido. Muita gente pensa logo que missionário é isso. Mas eu quero dizer nessa noite que missionário não é só isso. Ser missionário é cumprir a missão. E você pode cumprir a missão que Jesus te deu sem sair do seu bairro. Muita gente quer fazer missão tão longe, irmãos, mas não consegue evangelizar nem os que estão dentro da sua própria casa. Muita gente quer viajar distante, não está errado, mas tudo tem na mente de Deus um caminho, irmãos, gradativo. Nada é de uma vez. Eu quero começar falando daquele homem, o gadareno, que foi liberto. Quando aquele homem foi salvo e liberto, sentiu o alívio dos demônios, da culpa, do pecado, daquela situação. O homem, agora em perfeito juízo, adorava e glorificava o nome de Jesus e dizia constantemente: Senhor, para onde tu fores eu irei também. Um homem que já aceitou a Jesus com desejo de fazer missões, de ir ganhar almas ao lado de Jesus para onde ele fosse. Mas Jesus disse: espera ainda, não faça isso. Primeiro, vai à tua casa e fala para os teus familiares, para os teus parentes, o que Deus te fez hoje. Note, Jesus poderia muito bem ter dito para aquele homem: tu já está há tanto tempo fora de casa, então vem, vamos, me segue aí. Não,
A obra de Deus, irmãos, tem uma cronologia, tem uma organização. Deus é um ser organizado. Por que que quando Jesus foi para a glória, não deixou os discípulos papocando e pregando o evangelho para todo lado? Eles estavam cheios da doutrina, cheios da palavra, cheios do conhecimento. Mas Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto, note, segundo o próprio Jesus, é necessário etapas para poder pregar a palavra em outras terras. Evangelista Cláudio, eu tenho no meu coração um chamado para ir para Moçambique, lá para a África, amém? Se Jesus lhe chamou, Ele chamou a você, Ele vai confirmar, vai preparar tudo, e Ele vai te levar até lá, e você vai cumprir a missão. Mas isso não quer dizer que todos tenham o mesmo chamado, a mesma missão, para o mesmo lugar. Irmãos, há os que vão e há os que ficam. Há os que saem para outros lugares e há os que ficam. Segundo a Bíblia Sagrada, veja o que diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus é muito clara quando fala em relação a essa questão da obra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 7 e 8. Disse Jesus: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto, começando por onde? Jerusalém, aonde eles habitavam, aonde eles tinham conhecidos, aonde eles tinham pessoas para começar a fazer a base para poder irem ganhar em outros lugares. Prestem atenção, quando a igreja começou a ser perseguida, todos foram dispersos. Lá em Atos 8, somente os discípulos ficaram em Jerusalém. Interessante que eles receberam uma palavra direta de Jesus para anunciar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, mas eles não saíram de Jerusalém. Por quê? Estavam desobedecendo a ordem de Jesus? Não, porque a ordem não foi dada especificamente para os 12, foi dado para todo aquele que crê, foi dado para todos aqueles que recebessem a mesma incumbência que os discípulos receberam. Por isso, irmãos, aqui Jesus diz: começando em Jerusalém, e depois Judeia e Samaria, e por fim aos confins da terra. Nós temos que ter uma preparação básica. Alguém pode perguntar assim: mas evangelista, qual é a minha missão? Essa pergunta você não deve perguntar a mim nem ao pastor. Essa pergunta você deve perguntar a Jesus, porque Ele é que é o dono da obra, Ele é que é o dono da missão. Ele é que sabe aonde a missão está precisando ou não, porque Ele olha lá de cima. Ele é que sabe aonde está precisando, a quem enviar, quando enviar, como enviar. Portanto, é a Ele que temos que perguntar. Por isso é necessário orar, por isso é necessário rogar ao Senhor, para que Ele possa preparar e enviar para os campos aqueles a quem Ele tem preparado para isso. Se você não tem um chamado, fique. Mas se ficar, não fique de braços cruzados. A missão, ela tem vários aspectos. Essa palavra missões, inclusive, no plural, nem é encontrado na Bíblia. Nós é quem damos o nome. Mas na Bíblia tem a missão. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Paulo fez missão no lugar tal, no outro lugar. E eu quero dizer que a palavra missão tem vários aspectos, embora seja uma única missão. E os aspectos da missão, irmãos, são vários. Por exemplo, você via o culto na sua congregação, é o cumprimento da missão que Deus te entregou. Você lê a Bíblia em casa, tirar um horário para ler, para orar, para jejuar, faz parte dessa missão que Deus te deu. Você ser cordial com os seus irmãos, ajudar aos necessitados, dar a condição para que o outro não passe necessidade, também faz parte dessa missão. Evangelizar também. Mas vejam, irmãos, é uma série de coisas que em conjunto forma a missão. Quer ser um missionário? Então comece do princípio, comece lá do início, do começo mesmo, irmãos. Que redundância é essa? Para dizer uma coisa,
Eu não sei qual é a sua missão especificamente, mas eu sei qual é a nossa missão de um modo geral. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele manda indo pregar o evangelho para toda criatura. E se na minha casa, no meu vizinho tem uma criatura, eu devo começar por ali. Eu não posso deixar o meu vizinho de lado enquanto vou para o outro lado do estado. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós temos que começar por etapas. Nós precisamos sim evangelizar um pouco mais distante, mas comecemos aonde nascemos. Comece em Jerusalém e depois você vai galgando, vai subindo alguns degraus e daí já estará evangelizando em outros lugares. Mas temos que começar do princípio. Alguém diz: evangelista Cláudio, então quais são os métodos, quais são os meios que eu posso fazer para ser um missionário? É simples. O começo é aceitando Jesus como Salvador e se tornando crente, porque somente o verdadeiro crente tem o ardor e a chama do verdadeiro missionário. Se tornando um crente, aceitando a Jesus como Salvador, submete-se ao batismo. E no batismo confessa o nome de Jesus, renegando todo o pecado do mundo e as coisas com suas implicações, e então passa a viver uma nova vida. É só isso, evangelista Cláudio? Não, note, tem muita coisa. Para ser um missionário, não é só ter a carteira, o título ou o nome, e nem tampouco viajar. É preciso, depois de aceitar a Jesus, se tornar um crente, se batizar nas águas. É preciso todos os dias ter um compromisso de ler esta palavra, ter o compromisso de compreender o que é que nela está explicando para a sua vida, primariamente, para depois você, vivendo, anunciar para os demais. E depois nós precisamos ter uma vida de consagração, uma vida de oração, para que possamos assim fazer a sua vontade. Veja o que a Bíblia diz em Mateus, e nós vamos encerrar por aqui. Mateus capítulo de número 28. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos. Mateus capítulo 28, versículos, como eu disse, bem conhecidos, nada novo. A única coisa que pode ser nova e diferente nessa noite aqui, irmãos, é a predisposição do seu coração para deixar o Espírito Santo operar na sua vida. É a única coisa nova. Eu não trago nada de novo. O evangelho é o mesmo, é o que temos batido aqui. Talvez até outros pregadores pudessem explanar melhor do que eu, mas eu não estou preocupado, irmãos, numa pregação boa, bonita, bem concatenada. Isso é bom, é maravilhoso, mas o mais importante é esta palavra ser cumprida, ela ser aplicada em nossos corações. Versículo 18: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus começa dizendo: a autoridade para a obra é minha. A autoridade da obra não é da igreja. A autoridade da obra não é do pastor, não é do bispo. A autoridade para fazer a obra é minha, porque essa autoridade legitimamente pertence a Jesus. E então ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Note, no céu e também na terra. Evangelista Cláudio, já pensou um cristão ir daqui pregar para um grupo de cientistas lá numa nave espacial, lá no céu, lá depois da camada de ozônio, lá em cima, depois da atmosfera, estratosfera, sei lá perto das estrelas? Se eu for pregar lá, eu não tenho um perigo de ficar envergonhado? Será que lá não vai se manifestar um demônio e eu não vou conseguir fazer nada? Não, porque no céu ele nos deu também autoridade para pregar. Mas não é diferente dessa autoridade também na terra. Não há um só pedaço de chão, não há um só pedaço de terra nesse planeta em que o crente, quando põe o pé, não tem a autoridade de Jesus a seu favor. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Verso 19: portanto, ide. Ou seja, já que eu é que tenho o poder, e já que sou eu que estou mandando, não hesitem, vão. Ide, é imperativo, não há escolha. Eu não tenho que tentar decidir se vou ou não. E esse ir, irmãos, não é além fronteira. Eu estou pensando mais nas missões locais, no lugar em que vivemos, nas proximidades.
porque isso é importante. E aí Jesus diz: ide e fazei seguidores. Tem alguma Bíblia aí que diz que Jesus manda fazer seguidor? Não. Tem alguma aí? Não, né? Quem faz seguidor é Pablo Vittar, Anitta, né? Mas Jesus não faz seguidor não, irmãos. Jesus quer fazer discípulos. E sabe qual é a diferença do discípulo para o seguidor? É porque o discípulo está disposto a dar a sua própria vida por aquilo que conhece. Nem mesmo um fã mais ferrenho desses que eu citei agora não conhece, nem próximo, os seus ídolos. Mas eu digo uma coisa para você: o nosso Deus está lá no céu, mas também está no nosso coração. O nosso Deus está lá no céu, mas também está presente neste lugar. Ele não se deixa isolado de você conhecer. A porta está aberta, o véu foi rasgado, e agora você tem acesso direto a Deus. Irmão, eu não preciso de Maria, não precisa não. Eu não preciso de Paulo e os apóstolos e os santos, não. Eu não preciso do pastor Glauco, não. Precisa não. Entre agora, meu irmão, e você vai conhecer o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, sem pagar nada, sem marcar agenda. Ele está 24 horas por dia esperando pela tua visita no seu trono. Visite o Rei, adore o Rei, entregue a sua vida a serviço do Rei. Ele está te aguardando nesse momento. Fazei discípulos de todas as nações. Aqui ele engloba, irmãos. Antes ele falou pregar o evangelho a toda criatura, e essas criaturas começam, mas quando ele fala de todas as nações, além fronteiras, ele diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, seguindo a ordem correta das coisas. Eu não posso batizar uma pessoa em nome de Jesus, eu não posso batizar em nome do Senhor, eu tenho que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem que Jesus deu. No versículo 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas. Irmãos, às vezes eu fico um pouco espantado com pessoas que dizem: nós temos muitas igrejas não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Número de pessoas, igrejas com templos levantados e tal. Mas eu pergunto uma coisa: como está o estado espiritual dessas vidas? Será que é só encher um local de pessoas e dizer ganhei-as para Jesus? Não, irmãos. É preciso ter o ensino, é preciso ter a doutrina corretamente, porque senão essa pessoa não será um discípulo de Cristo. Poderá ser um seguidor do pastor, do missionário que abriu a obra, mas ele não vai ter nenhum contato pessoal com Jesus. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que é ensinado por Jesus. Os apóstolos foram ensinados por Jesus, e eles guardaram todas as coisas que Jesus os ensinou, e agora ele foi ganhando outras pessoas, e outras, até chegar em nós. Agora chegou em nós, precisamos fazer o mesmo. Isso é fazer missão, isso é ser um missionário. No sentido geral, todos os irmãos são missionários. E como disse ontem o pregador, que já é de costume nós dizemos aqui, crente não tem aposentadoria, nem se aposenta por trabalho espiritual. Aleluia, o descanso é no céu, o repouso é lá na glória. Enquanto estiver aqui, não importa a idade, ganhemos almas para o Senhor, ensinemos a sã doutrina. Um pode plantar, mas o outro é quem colhe. Um pode semear, mas o outro é quem vai cegar. Portanto, todos temos um papel na obra de Deus. E aqui Jesus disse que estará com eles, com os discípulos, todos os dias, até a consumação do século. Mas será que seria só com os discípulos? Essa palavra aqui indica, irmãos, que o que Jesus falou para eles também está falando para nós, porque ele estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos já passaram, estão com o Senhor. Os irmãos que ouviram a voz deles também passou. Os irmãos da Idade Média também passaram. Mas o Senhor não se ausentou, ele ainda continua com a sua igreja. E a igreja de Jesus conta com a presença de Jesus real, não é fictícia. Não é algo que está apenas nos anais da história da igreja, é algo real. E se é real, irmãos, eu preciso experimentar. Portanto, agora você, depois de cumprir todos esses passos, está pronto para ser um missionário e começar a sua missão.
Então, para isso, leia a Bíblia com oração, jejue com oração, peça orientação a Deus para a obra com oração, ore todos os dias com oração, saia divulgando o Evangelho em oração e ore agradecendo a Deus e exaltando Jesus pela oração. Sem oração, irmãos, não há poder. Sem oração não há orientação divina. Sem oração não pode haver comunhão com Deus. Sem oração não dá para ter o conhecimento e o discernimento da Escritura. Você pode até conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de cabo a rabo, mas se você não tiver comunhão com Deus e o Espírito Santo não te der o cerne da palavra, você só conhece letra. Mas eu quero dizer nessa noite, quem vai além da letra é aquele que lê, inspirado pelo Espírito Santo, pelo autor deste livro. E somente ele pode te instruir e te dar força para fazer cumprida essa missão. Se não for assim, nem adianta, porque Jesus Cristo, ele quer salvar e ele quer com urgência que a sua igreja seja esse instrumento da parte de Deus. Deus abençoe a todos ricamente.